A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, ela apresentou um estudo ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para fortalecer o mercado de borracha nacional. O documento foi elaborado com o objetivo de enfrentar os desafios de comercialização da borracha e diminuir o impacto da concorrência internacional. Pois é, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, em 2021, 51% da demanda nacional de borracha foi importada, sobretudo de países do Sudeste Asiático. Para falar sobre esse estudo, vamos conversar com Cláudio Brizurala, que é gerente do Departamento Técnico e Econômico da FAESP e já está aqui conectado conosco. Cláudio, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lilian. Tudo bom? Tudo certo. Cláudio, mostra pra gente, esse estudo ele revela que a avicultura nacional passa por um momento difícil, A gente vem acompanhando isso, muitos produtores saindo da atividade. Queria que você trouxesse pra gente o cenário atual, Como que está hoje esse cenário que é uma cultura tão importante também para o país. Certo, Lilian. O que acontece é que o setor está passando por uma crise, um momento de muita dificuldade. Enquanto os produtores estão recebendo R$ 2,00, R$ 2,10 pelo quilo de coágulo, o custo de produção ele é superior a R$ 6,00, e aquele custo efetivo, aquele custo desembolsado do produtor não é inferior aí a R$ 4,60, R$ 4,70. A própria Conab fixou um preço mínimo agora de R$ 4,30. E esse custo, esse preço mínimo é fixado justamente com base naquele custo que é o desembolso, é o mínimo que o produtor precisa receber para se manter na atividade. Então, o produtor hoje está recebendo menos de 50% do que é o custo mínimo para ele sobreviver e se manter na atividade. Então, é um momento ímpar no setor, é uma crise enorme, e nós precisamos tomar algumas medidas para tentar reverter esse quadro e fazer com que os produtores se mantenham, enfim, nas suas produções. Infelizmente, nós já temos notícias de áreas que estão sendo já convertidas para outras produções, porque alguns produtores estão abandonando a atividade. Então, é um cenário muito grave e que demanda ações imediatas para a gente tentar reverter essa situação. Perfeito. Cláudio, aqui quem fala é o Pedro, Agora em relação a esse estudo, que analisa uma série de modelos para aumentar a tarifa externa comum da borracha de 3,2% para 22%. A proposta está em análise aí no Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio, o do Exterior, o MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Qual o posicionamento da FAESP referente a este aumento? Certo. Então, estudando as medidas que a gente poderia adotar, Pedro, uma que tem sido comumente apontada é a gente modificar o imposto, a tarifa de importação, para tentar ajustar o mercado. Nós tivemos nos últimos anos a redução do imposto de importação, que veio para 3,2%, um valor extremamente baixo, e que, ao nosso ver, acabou superestimulando as importações, em detrimento do produto nacional. A informação que a gente recebe das usinas de beneficiamento, pneumáticas, é que existe uma sobreestocagem, nós temos um estoque muito grande que foi justamente incentivado por essa tarifa muito baixa. Então, agora a gente precisa corrigir isso para eliminar essa distorção. Então, nós fomos estudar alternativas para propor ao governo a elevação dessa alíquota e buscamos fazer um estudo técnico para subsidiar a nossa demanda. A pergunta é para qual taxa a gente deve elevar, então, esse imposto de importação a fim de reequilibrar o mercado. E a gente está demandando do governo, então, a elevação para 22%. Fizemos 2 estudos, O segundo estudo que fizemos e acabamos de encaminhar, então, para o vice-presidente Alckmin, ele aponta que a gente precisa, no mínimo, de uma taxa de 29%, para fazer a participação histórica no preço aqui do nosso produtor eveicultor em relação aos preços que se pratica na Ásia, Então, para essa relação voltar ao seu equilíbrio, a gente precisa de uma tarifa de 29%. Mas o nosso pleito, o pleito que a federação encaminhou para a CAMEX, que está em análise, que também é convergente ao pleito submetido pela CNA, pede 22%.
Então, a gente entende que 22% é uma alíquota mínima que a gente precisa, né, pelo menos, né, por um período de tempo aí razoável, 1 ano e meio, 2 anos, para reequilibrar o mercado, né, e para que as cotações no mercado interno, então, voltem a ser satisfatórias, né, a fim de, pelo menos, cumprir o custo de produção dos produtores. Pois é, vai se levar um tempo ainda, né? Como foi a receptividade, então, da vice-presidência, desses outros órgãos que vocês apresentaram, né? O que a gente pode traçar de solução daqui para frente? E um breve comentário seu também, Cláudio, porque o estudo elaborou algumas justificativas para melhorar a renda dos produtores, né? Achei isso interessante também, para que o produtor, de fato, tenha aí uma melhor situação em breve. Certo. O primeiro passo é a gente colocar a borracha, né, entre os produtos, né, de exceção, né, para que a gente possa, então, fazer essa correção na alíquota. Tá? No nosso entender, já há um entendimento, né, por parte do governo e todos os ministérios que compõem a CAMEX de que realmente a gente precisa fazer uma correção nessa tarifa de importação. Né? Agora, a grande questão é para qual valor, né? Então, para tentar justamente subsidiar, né, essa discussão é que nós fizemos esse estudo técnico, né, e submetemos aí ao governo, né, para tentar trazer luz a essa discussão. Tá? Então, a gente está ainda na expectativa, né, mas estamos otimistas que a gente vai ter uma correção muito forte nessa taxa e esperamos, né, que o valor proposto pela FAESP e CNA seja atingido, que é a de 22%. Agora, essa é uma medida que a gente está propondo, mas nós precisamos de outras, né, para tentar melhorar a comercialização e a renda dos nossos produtores. Nós precisamos de mais transparência nessa cadeia, do ponto de vista de comercialização dos preços, precisamos ter mecanismos de contratualização aí mais eficientes, né? Então, a gente vê que tem muita ineficiência na comercialização e toda essa ineficiência acaba sendo refletida nos preços pagos aos nossos EVeicultores. Tá? Então, a gente precisa adotar outras medidas para melhorar a competitividade, sobretudo na comercialização, porque o produtor tem sido a parte mais penalizada nessa cadeia de comercialização da borracha natural. É verdade. Cláudio, muito obrigada por participar conosco aqui. Seguiremos acompanhando, então, sempre que tiver novidades, né, e atualização a respeito desse assunto, nos acione, por favor, queremos dar continuidade. Um ótimo dia, até a próxima. Obrigado, Cláudio. Até mais.